Naquele tempo, os apóstolos, que eram gentes daquela época, era natural que tivessem dúvidas também, porque era de facto um ato raro, um ato único, um ato inusitável. Quem ressuscitava nos mortos ia-se para o túmulo de tampa aberta o mesmo, e lá dentro se apodrecia, se entrava em putrefação, e de lá não se saía. Nem os ossos, tantas vezes saíam do túmulo, já feito túmulo e ossos de cinzas. E assim, pelos séculos fora, eram esquecidos aqueles que em tempo haviam tido rosto de pai, rosto de mãe, rosto de filho, rosto de filha, que a morte engolia, como a morte hoje também nos engola. E engola todos, amadas irmãs e irmãos. E é necessário que nós nos lembremos deste dia de hoje, que é o dia do Espírito Santo. Eu gostava muito que as crianças que têm pais e mães pudessem ser chamadas a estarem um bocadinho mais sossegadas. E os pais que são pais, as passeiem um pouquinho no ato da igreja, porque estão cansadas. E depois vêm com elas outra vez para dentro da igreja. Para quê? Para que os nossos irmãos e todos nós possamos ouvir um pouco daquilo que ele quer transmitir a todos. As crianças são sempre bem-vindas, mas tem que se dar educação. Educação não é prender, não é correntar as crianças. É deixá-las livres com o ensino, deixá-las livres com o nosso exemplo do pai e de mãe. É assim que se cuida dos nossos meninos e meninas, senão fazem tanto barulho que ninguém consegue orar, nem nós conseguimos, nem eu consigo falar. Retomando o que estava a dizer. Dizia eu que neste dia do Espírito Santo é-nos devolvida a clareza do rosto que sempre tivemos desde Cristo, Verbo, mais tarde encarnado, e Palavra de Deus, o tempo da criação cósmica. Desde sempre diziam que tivemos rosto, mas era um rosto toldado pela queda, pelo pecado de Adão e Eva, que por esse mesmo pecado e por essa mesma queda interromperam, esboroaram, trucidaram essa ponte destruída da comunhão que tinham com Deus. E como eu sempre digo, comunhão com Deus significa o quê? Significa que Adão e Eva tinham Deus participante na sua vida, e eles, Adão e Eva, participavam na vida de Deus. Isso é que é ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Isso tudo é perdido. O rosto dos descendentes de Adão, e Eva, até à encarnação do Verbo, até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tomando esta natureza humana caída e pobre, que Adão e Eva nos deram como legado. Quando isto acontece, amados irmãos e irmãs, é-nos dado um rosto renovado e limpo pelo Espírito Santo. Como disse anteriormente, após a queda, nós temos de facto o rosto. Sim, nós também, quando caímos numa poça de lama e nos erguemos, nós continuamos a ter rosto. Mas ninguém consegue ver o rosto que nós temos, tamanha e tanta a quantidade de lama que nos tapa a visualização do rosto que nós temos. Nós temos, mas quando nos olham, não veem o rosto humano, veem uma coisa cheia de lama, ou qualquer outra coisa que não lama, pior, ou igual, ou semelhante. Então, durante todo esse tempo, desde a queda de Adão e Eva, desde a expulsão do paraíso, desde a ruptura entre o homem e Deus, desde o momento em que o homem se torna inimigo de Deus e cria inimizade com Deus, até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no ventre de Maria, sua Mãe Santíssima, o nosso rosto está escondido atrás da lama herdada do pecado que nós cometemos. E o pecado, como eu vos disse, é tudo aquilo que nós praticamos onde o nosso amor não está presente. Quando eu peco, eu não amo. Quando eu não amo, eu peco. Pecado é isto. Não é qualquer coisa assim extraordinariamente esquisito. Não é? Não precisa de nenhum empirismo filosófico. Não precisa de nada. Só precisamos saber. Pecado é igual a eu não amo. Quando eu peco, eu não amo. Porquê? Porque eu não levei em consideração os ensinamentos do Senhor meu Deus. E quem é este Deus? É aquele Deus que não precisa de mim absolutamente para nada, porque Ele é Deus, não precisa da minha oração. Ele é Deus, não tem solidão, não precisa da minha companhia. Ele é Deus. Ele é belo, o mais belo de todos os seres, o único ser, porque Ele é o único ser que é Deus, o nosso Deus triúnico. Não precisa da minha beleza ou da nossa beleza para nada, porque Ele é o todo belo. E nós
só seremos um pouco ou muito belos à imagem da beleza de Deus, mas para termos em nós a beleza de Deus vivificada, rejuvenescida, imortalizada nas rugas que nos chegam, temos que ser imortais, temos que ir para o reino dos céus. E só entrarão no reino dos céus, amados irmãos e irmãs, aqueles de nós, pecadores convictos, sem desculpas dos amores enjeitados, sem desculpas dos amores não amados, sem desculpas dos amores que enganamos. De todos estes momentos, pedindo sempre perdão a Deus. Aqueles que irão para o reino dos céus são aqueles que pecaram a vida toda e que durante toda a vida de todos os pecados cometidos, de todos se arrependeram. Mas arrepender, amados irmãos e irmãs, e arrependimento não pode ser uma palavra assim só, com esta conotação de sonoridade. Arrepender, arrependimento, e depois não sabemos o que isto significa. Quer dizer, nós até sabemos, mas não gostamos do conteúdo que decorre deste verbo arrepender e deste termo arrependimento. Quando eu me arrependo, isto é, quando eu me confesso, é Cristo Nosso Senhor, tendo o bispo ou o presbítero validados pela Igreja para poder anunciar àquele que se confessa e que se arrependeu, poder anunciar as palavras de Cristo, que perdoa os pecados, ou que os retém. Amados irmãos e irmãs. Arrependimento significa que eu entrei em ruptura, com a minha vida, com a vida que me trouxe diante de Cristo, que entrei em ruptura com aquele, até um minuto atrás, em que acabei de entrar na igreja e vim desejando e ansioso de pedir perdão do pouco que eu sou, do tanto que recebo de Deus e que desbarato, torcido, maltrato, esbanjo, não uso. Deus dá-nos tantos dons e nós não usamos nenhum. Este, amados irmãos e irmãs, é o dia da descida do Espírito Santo sobre a Mãe de Deus e sobre todos os apóstolos. É o dia em que nasce visivelmente a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 e alguns anos atrás. Este é o dia em que a Igreja toma um rosto de visibilidade para todos. Ela sempre existiu, a Igreja. A Igreja é, antes da criação, Igreja. Ela toma raízes na Trindade. Nunca houve o Deus triúnico sem a sua Igreja. Mas, no tempo da criação criada, da temporalidade, do espaço e do tempo, é no dia de Pentecostes que a Igreja desperta com o rosto renovado de uma aurora amanhecida. Esta é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, porque Cristo havia dito aos apóstolos, 10 dias antes, que era bom que ele fosse. Era bom que ele, Nosso Senhor Jesus Cristo, subisse aos céus. E subisse para quê? Para poder enviar o Paráclito, para poder enviar da parte do seu Pai o Espírito Santo, que encaminharia e guiaria e conduziria a todos os apóstolos e discípulos e àqueles seus sucessores na verdade. É isto que Cristo diz aos apóstolos. O Espírito Santo virá e ensinar-vos a todas as coisas. Ele andará convosco, conduzindo cada um de vós à verdade. E a verdade é Nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isto que Nosso Senhor Jesus Cristo diz dele próprio, que Ele é. Então o Espírito Santo vai, amados irmãos e irmãs, a habitar a Igreja, para nunca mais abandonar. O Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, passa a estar dentro de nós, dentro da Igreja. No Antigo Testamento, depois da queda de Adão e Eva, o Espírito Santo estava fora e o demónio dentro de nós. Depois da encarnação do Verbo, sobretudo da ascensão, da ressurreição, a ascensão aos céus e Pentecostes, descida do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a estar dentro do homem e o demónio fora do homem. Bem, e isto, se nós quisermos que sempre assim seja. Não há automatizações. Nós não somos autómatos.
Deus não nos dá uma ficha, um chip, para que nós digamos sempre o mesmo e façamos sempre a mesma coisa, sempre nos mesmos tempos. Nós seremos sempre os mesmos, renovados em Cristo, não os mesmos do pecado. Seremos sempre os mesmos renovados em Cristo se todos os dias quisermos renovar os nossos votos de pedido de perdão pelo que deixámos de ser e de agradecimento a Deus pelo tanto que nos dá para voltarmos a ser aquilo que Ele é. E, amados irmãos e irmãs, quem faz com que nós sejamos aquilo que devemos ser, que é o que Cristo é, quem faz, repito, com que nós sejamos aquilo que devemos de ser, é o Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que forma Cristo em nós. É Ele que forma, repito, que dá forma a Cristo em nós, para que nós tomemos a forma do Verbo encarnado. E quanto mais menos formos nós, e mais Cristo em nós, mais nós somos nós próprios. E nós pensamos que não. Pensamos que esvaziando-nos do que somos, perdemos a nossa personalidade, a nossa identidade, bem perdemos o referencial que nos posiciona com clareza diante dos outros. Não, com a personalidade e com a identidade que nós recebemos sob as influências idiosincráticas daquilo que vivemos. O que é a idiosincrasia? Para aqueles que não sabem, são um momento cultural, temporal, espacial, desde que nascemos até ao longo da nossa vida. Nós vamos ter um quadro, um habitat, que chamamos de idiosincrático, que é aquilo onde os espaço onde sofremos todas as influências de toda a gente, de tudo e de todos, dos demónios e de Deus. Não comparando o poder dos demónios ao Deus, porque é incomparável o poder de Deus que é incriado. Eles são criados, não por Deus, mas pelas obediências. Bem, não vamos falar dos demónios, queria dizer, queridos irmãos e irmãs, que é o Espírito Santo que nos molda à imagem do Deus de quem herdamos a imagem e semelhança pelo nosso nascimento, pela nossa criação. Este Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, é aquele que nos toma, se nós quisermos aceitar a ajuda do Espírito Santo, que nos toma nos braços do seu amor, para nos reoxigenar das toxinas que este mundo nos impinge, desde os seus apelos até coisas mais nefastas do que apelos, a concretização daquilo que somos convidados tantas vezes a fazer e que é trucidante, é mortífero, é letal para nós. O Espírito Santo é aquele que nos ilumina para que não possamos ir por aí, para que possamos ir atrás das pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o exemplo do Mestre. O Espírito Santo é aquele que está cá para nos iluminar e iluminar toda a verdade proclamada por nosso Senhor Jesus Cristo. Está cá para nos relembrar na plenitude da verdade, no respeito pelo detalhe, pelo menor absoluto de todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que está cá para nos aperfeiçoar na forma como devemos viver o conhecimento auferido, recebido pela palavra de nosso Senhor, o Cristo Verbo encarnado. O Espírito Santo é aquele, amados irmãos, que inunda a nossa vida da presença ininterrupta do amor triúnico de Deus. O Espírito Santo é aquele que traz até nós as energias incriadas de Deus. O Espírito Santo é aquele que transforma o quê? Não transforma Deus, transforma a possibilidade que nós pensamos tantas vezes que não tínhamos ou que não temos, de nos relacionarmos com um Deus que é todo transcendente, é todo inalcançável, tem uma essência incriada, uma natureza incriada que nós não temos, nem podemos ter, nem podemos compreender. E o Espírito Santo faz com que este Deus inalcançável, todo desconhecido, que eu penso ou pensaria, eu pensava que nunca poderia com o mesmo ter comunhão, o Espírito Santo trá-lo nas energias incriadas que brotam da essência de Deus e que são vividas e transportadas pela Santíssima Trindade e postas como missão na terceira pessoa da Santíssima mesma Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo esse que nos traz até nós o Deus que não deixamos de ser transcendente, porque Ele continua a ser incriado e nós somos criados. Ele continua a ser imortal e nós ainda não somos, queremos apenas ser.
Ele é o Senhor de toda a beleza, toda a sapiência, todo o humor, e nós apenas vivemos pardas, sombras, de quando em vez, momentâneas, dessa plenitude que Deus é e tem em tudo, o que Ele tem como atributo. Então, é este Espírito Santo que traz até nós o Deus transcendente na sua imanência. E na sua imanência Deus está connosco, Deus contacta, Deus comunga, Deus vivifica, Deus toca, Deus abraça, Deus beija e Deus sobra a cruz. Também na pessoa do Verbo encarnado, como nós já sabemos, e o Senhor ressuscita. Mas as energias incriadas de Deus são as ações de Deus. É a forma como Deus, que criou toda a criação cósmica e angélica, isto é, tudo aquilo que é o universo, tudo aquilo que é a realidade angélica, que nós não conhecemos na plenitude, como Deus conhece. É este Espírito Santo que nos traz depois a força vivificante e a vida de Deus posta ao nosso serviço. É o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, nos traz todos estes tesouros inerentes, respeitantes aos poderes comunicáveis de Deus. E então o Espírito Santo vem comunicar-nos a possibilidade de amarmos como Deus ama, de podermos ser generosos como Deus é, de podermos ser amorosos, dedicados como Deus é, de podermos ser disponíveis e não egocêntricos nem egocentristas nunca mais. O Espírito Santo vem lembrar-nos a ti, disponibilidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que não teve egos. Cristo não tem eu. Nós passamos a vida, eu sou importante, eu. Sou sempre eu. E não é assim, amados irmãos e irmãs. Cristo não tem eu, tem só o outro. Os meus amados, que são aqueles que serão futuramente meus irmãos no batismo. Isto terá vivido, terá dito o Senhor aos discípulos. Aqueles todos que somos nós, recebidos pelo batismo, somos irmãos do Senhor, somos irmãos de Cristo. Somos filhos do mesmo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai é Pai de Cristo, nosso Senhor, Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Pai nosso também. Nós somos da consanguinidade de Cristo, não consanguíneos na consanguinidade da essência divina que Cristo, Verbo encarnado, partilha com seu Pai, com o Espírito Santo, mas somos irmãos consanguíneos da consanguinidade do amor que Cristo partilha com o Pai e com o Espírito Santo, que o Pai partilha com o Filho e com o Espírito Santo, que o Espírito Santo partilha com o Pai e com o Filho. Nós somos desta raça, nós somos da raça sacerdotal, real e profética. Nós somos vocacionados a ser cidadãos dos céus, ainda vivendo na terra. Mas é aqui, amados irmãos e irmãs, para terminar, que temos hoje a possibilidade do Espírito Santo recebido no dia de Pentecostes, de podermos caminhar daqui para o Reino dos Céus, de pegarmos na nossa cidadania terrena e vê-la e torná-la certamente provisória, para começarmos a abraçar a cidadania eterna dos imortais guerreiros e guerreiras do Deus e do altar triúnico, que é o Reino dos Céus. Amados irmãos e irmãs, não nos cansemos de ouvir, o que desconhecemos. É importante alimentarmos a nossa ignorância com conhecimento. É tão importante alimentarmos a nossa ignorância com conhecimento, como importante é matar uma doença cancerígena, trucidar, queimar as células cancerígenas, para que a morte não engula a vida daquele corpo. Conhecimento no amor de Deus, na verdade, propalada pela Santíssima Trindade através da palavra que é o Verbo e do aperfeiçoador de tudo que Cristo disse, não porque aquilo que Cristo disse precisa de aperfeiçoamento. Diante do que Cristo disse não há nada que precise ser aperfeiçoado. O Espírito Santo não veio aperfeiçoar as palavras de Cristo como se Cristo tivesse dito alguma coisa certo? Correto? Ou semi-pleno. Não, o Espírito Santo veio aperfeiçoar-nos a nós, que temos dificuldade em compreender na plenitude o que Cristo transmitiu. O Espírito Santo vem revelar-nos o que está hermético, fechado, trancado em parábolas,
em exemplos que nós não conhecemos hoje na nossa vida, mas que há 2000 anos atrás eram comuns no entendimento daqueles povos, daquela gente daquela época. O Espírito Santo vem dar-nos e levar-nos ao longo de cada ano, de cada milénio, até à parousia, até à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, vem levar-nos a uma compreensão nova e renovada de todas as palavras na plenitude da revelação do que Cristo disse. O Espírito Santo vem reafirmar em cada momento da nossa vida, se nós quisermos deixarmos aquilo que nosso Senhor nos disse, Cristo, para não esquecermos nunca. E o Senhor disse, não esqueçamos o motivo maior pelo qual fomos criados. E qual é esse? Sermos divinos. Divinos não na essência, divinos por semelhança. Sermos deuses, como os padres da Igreja, Satanás de Alexandria, Ireneu de Leão, Policarpo de Esmirna e tantos outros disseram, no tempo deles e depois deles. Nós fomos criados para partilharmos a vida de Deus. Esta nossa vida é apenas um gás fugaz, que rapidamente se esgota quando uma doença nos toma como oásis, para em nós descansar no deserto. E perdemos tantas vezes, amados irmãos e irmãs, ainda temos em idade. Definhamos como as ervas que acabaram de nascer e das primeiras flores e pétalas que a primavera nos revela quando vem um vendaval, uma chuva, e em plena primavera corta a possibilidade de vermos aquelas pétalas lindas que se agigantariam, enfim, no tamanho que não conseguiram alcançar, por um chuvado, um vendaval, as ter tomado antes de haverem amadurecido e se tornado adultos. Nós também, quantos de nós não chegamos a ser adultos? Muitos chegamos aos 90 anos e nunca fomos adultos. Sempre fomos irresponsavelmente viventes neste mundo. Não fomos responsáveis porque nunca tomámos a sério a herança que recebemos do Criador que nos criou. Muitos de nós não chegamos aos 80 anos, nem aos 90, morremos com 10, com 15, com 20, com 30, com 40, com 50 ou 60. Morremos em ter idade. Santiago. Morremos em ter idade. E morremos, queridos irmãos e irmãs, antes do tempo. E é bom que isso não suceda. É bom que não aconteça. Peçamos a este Deus Todo-Poderoso que nos permita viver o tempo suficiente para o conhecermos. E conhecendo-o, possamos aprender a amá-lo. E aprendendo a amá-lo, possamos ser exemplo de vida vivida, ainda antes aqui, da vida desta materialidade humana se esfumar, exemplos para todos os nossos irmãos. Para que não sejam só as nossas palavras chatas e pesadas, mas o nosso exemplo de uma vida cristologicamente vivida é encaminhar os outros para o encontro com o Criador. Amemos como o Senhor ama, Cristo nosso Deus, e deixemo-nos ensopar por esta graça do Espírito Santo que nos alcandurará, que nos fará saltar para o patamar do encontro absoluto na comunhão com o Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo século.